Salve, galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais um podcast. Estou muito feliz com o resultado, com o engajamento. O pessoal está assistindo, muito feliz mesmo. E aí, pai, beleza? E aí, Davi, tudo bem? Como é que você tá, mano? Tá bem? Graças a Deus, tudo bem. Galera, que legal que você tá aqui, que você tá curtindo. Não deixa de compartilhar isso com seus amigos, de postar no seu stories, porque a gente tá gostando demais de fazer essa série de podcasts e eu tenho certeza que essa primeira temporada já tá sendo muito abençoadora e nós vamos fazer isso por muito tempo e muitas outras temporadas. Não é verdade, pastor Domingos? É isso aí, se Deus quiser, nós vamos aí até a volta de Jesus. Pai, seguinte, na semana passada a gente falou sobre histórias de viagens. Sim. Lugares que a gente já foi, que a gente já conheceu. E Tem que fazer um segundo, porque fizemos só um pouco, só foi bem pouco. A gente vai fazer uma parte 2, com certeza, porque tem muita coisa para contar. Muita coisa. Alguns países que a gente foi, a gente nem mencionou, então vale a pena. Principalmente você. Por exemplo, o pessoal... Tenho certeza que ficou muito curioso para saber da sua viagem da Índia, por exemplo. A gente pode falar mais sobre as culturas e tudo mais. Então, legal. A gente com certeza vai fazer um parte 2. Mas hoje, eu fiz uma coisa. Eu abri no meu Instagram, pai, uma caixinha de perguntas. Sim. E pedi para o pessoal mandar várias perguntas. Anotei algumas aqui, as outras eu vou consultar na caixinha mesmo. Pedi para o pessoal mandar várias perguntas. Sim. Algumas perguntas eu já tinha recolhido na semana passada, outras eu peguei essa semana, para que a gente respondesse aqui, eu e você. E aí a gente vai desenrolar nossa conversa em cima dessas perguntas. Pode ser? Legal. Fechado, então? Fechado. Você quer começar com uma mais descontraída? Eu tô pegando o celular, não tô no WhatsApp, mas é para eu pegar as perguntas aqui. Você quer começar com umas mais descontraídas ou você quer pegar uma mais séria? Vou do jeito que você vier, nós estamos juntos. Bom, então vamos lá então. Eu vou pegar aqui. Você decide aí. Deixa eu só selecionar aqui as perguntas no meu Instagram. Eu anotei algumas aqui da semana passada também. Beleza. Então vamos lá. Vamos começar com uma de boa aqui, beleza? Alguém me perguntou assim, ó, o que vocês acham sobre troca de igreja? Eu acredito que ela está querendo saber, por exemplo, quando alguém sai de uma igreja e vai para outra. Para mim, eu acho que quem quiser crescer na vida espiritual e quiser mesmo crescer em Deus e no ministério, precisa criar raízes onde Deus colocou. Eu me converti na Igreja Batista aos 16 anos de idade e estou até hoje na Igreja Batista. Eu nunca mudei de denominação, nunca mudei de igreja. Eu permaneço. Eu fui convertido na igreja lá em Tocantinha, depois pastorei lá em Curitiba e estou aqui há 26 anos. Eu tive muitas oportunidades, muitos convites para ir para outros lugares, várias oportunidades eu nunca fui, nunca mudei. Então, eu criei raiz onde Deus me plantou. Eu acho que não é bom a mudança. Essa questão de dizer Deus está me mandando, esse tempo Deus mostrou que o tempo acabou, não. Seu coração é que mudou em relação à igreja e às vezes seu coração é que está vaidoso, querendo algumas outras coisas. A gente tem que tomar cuidado com esse negócio de Deus mandou, né? Ficar falando a gente de Deus às vezes começa a culpar pessoas e eu penso assim, o dia que você achar uma igreja perfeita, por favor, não entre nela, porque na hora que você entrar, ela fica imperfeita. Você vai estragar ela. A igreja não é um museu de santos. A igreja é um hospital para pecadores que querem ser tratados. E aí tem que se deixar tratar pela palavra. Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo galho, todo ramo que estando em mim não der fruto, o pai corta. João 15. João 15, de um em diante. Sim. O que dá fruto, ele poda. E se você olhar a poda, é uma época de poda agora de plantas aí. Abril faz podagem. O crescimento exige que a gente seja podado, né? Então, é uma época. Dá uma olhada nos pés de goiabeira, nas plantações que são podadas, parreira, por exemplo. Se você passar num parreiral nessa época, você vai ver só os troncos, só os ramos grossos. Todos os galhos são podados. Sim. Mas aí, quando vai se aproximar a primavera, brota aquilo tudo e nasce tudo que é galho novo e produz muito mais uva. Então, as plantas precisam ser podadas. O discípulo de Jesus precisa ser podado. E a poda é através do discipulado, é através da comunhão, é através da palavra, é através da pregação. E você tem que estar disposto a ser podado. Aonde? Todo mundo na igreja, na comunidade. Ninguém chega na igreja pronto. Ninguém chega.
Eu não cheguei na igreja sendo pastor, aliás, nem tinha sonho quando de ser pastor, quando cheguei na igreja. E a gente tem que estar aberto para a mudança. E eu digo que as pessoas chegam na igreja como aquele diamante bruto, aquela pedrona bruta, que a gente olhar para um diamante bruto, a gente que é leigo nem vai saber que é diamante. Mas o garimpeiro olha e sabe, e sabe que é um diamante. Eu já entrei 2 vezes numa fábrica de lapidação de diamante, não para comprar, mas só para assistir, porque eu em viagem a Israel, lá em Israel, tem fábricas de lapidação de diamante. O cara pega aquela pedra meio grosseira, vai lapidando, daqui a um pouco está um lindo brilhante, coisa linda que enche os olhos de qualquer um. Todo mundo chega como aquele diamante, precisa ser lapidado pela palavra. Sim. E tem que estar aberto a ser podado, a ser lapidado, a deixar tirar as arestas, a se deixar tratar no caráter, na área familiar, nos relacionamentos, em todas as áreas. Até na maneira de pensar, tem que se deixar tratar do pensamento, da palavra, das ações, das atitudes. O que eu penso a respeito de troca de igreja é o seguinte: se a sua igreja não prega heresia, se a sua igreja não é uma seita, né? não entra nessa categoria de seita, então não faz muito sentido você trocar de igreja, sabe? De verdade mesmo. Eu vejo as pessoas trocando de igreja pelos motivos mais, assim, vamos dizer, motivos fúteis, sabe? Que não precisaria. Eu terminei com meu namorado e eu não quero continuar indo na igreja e vendo a cara dele. Poxa, você não tem maturidade para compartilhar o mesmo ambiente que essa pessoa? Como assim? Aí você precisa sair da igreja, aí depois desvia e perde a fé. Eu vou me apropriar aqui de uma fala de um youtuber, do Iago Martins, que é um cara que eu vejo algumas coisas que ele fala, apesar de não concordar com 100% com a teologia dele, mas as pessoas falam assim: mas eu me decepcionei com a igreja, eu me decepcionei com as pessoas, eu me decepcionei com o cristianismo. Mas aí pensa o seguinte: pensa quantas vezes você também não decepcionou a igreja. Pensa quantas vezes você também não decepcionou a fé. Quantas vezes você também não decepcionou outras pessoas. Então, assim, a igreja, comunidade, gente junta, vai dar um BOzinho, vai dar um problema, vai dar alguma coisa, é normal. Agora a gente resolve junto. Essa é a ideia de comunidade. Essa é a ideia de Colossenses 3, quando Paulo fala para a gente suportar uns aos outros. Quando Paulo fala de suportar uns aos outros, não está falando que, poxa, eu tenho que chegar aqui na igreja e eu tenho que suportar o Joe, não é possível. Não suporto. Não é isso, mas ele está falando de suporte, dar suporte. Essa mesa suporta esse copo. Então nós, uns para com os outros, nós suportamos uns aos outros. Deu para entender? A vida na igreja é assim. Se você não quer viver em comunidade, aí já é uma outra história. Talvez você não compreendeu um pouco sobre o cristianismo. Mas vamos seguir aqui, senão a gente se estende muito. Daria um tema de podcast só falar sobre isso. Legal. Mas olha só, pai. Alguém perguntou aqui, e eu vou emendar essa pergunta com uma segunda, porque eu acho que vai ficar interessante o negócio aqui. Legal. Alguém perguntou o que aconteceu com aquelas pessoas que ressuscitaram na hora que o Senhor Jesus morreu na cruz. Eu sei que você acredita em algo e eu acredito em algo diferente. E aí a gente já emenda na segunda pergunta, que é o quê? Como que nós lidamos com as divergências que a gente tem? Na verdade, essa pergunta é bem simples de responder, mas vamos começar por essa então. O que aconteceu com as pessoas que ressuscitaram no dia que Jesus Cristo morreu naquela sexta-feira? Eu vou começar pela parte final, só dizer, eu acho que a questão não é nem divergência. Eu acho que a gente precisa aprender a conviver com quem pensa diferente de nós e às vezes fala um pouco diferente. E penso que aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. Com certeza. Porque se você crê que Jesus veio em carne, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, que enviou o Espírito Santo e vai voltar, nós também cremos. Então isso é o que nos une. É a base da fé cristã. Quando você crê no que é na revelação de Deus que está na Escritura, e se nós cremos, isso nos une. Então, conviver com quem pensa diferente, para mim, é sabedoria. Eu quero dar uma resposta menos espiritual, mas eu concordo com você. E eu quero responder de uma forma mais particular, que é o seguinte. Primeiro, a gente vem de escolas parecidas, no sentido teologicamente falando, só que depois que eu fui comprando outros materiais, eu fui me deparando com algumas outras coisas e fui formando a minha mente. E aí, Davi, tá? Fala por mim, eu sou extremamente impetuoso. Isso é uma coisa que eu preciso lutar, porque isso é pecado. Na verdade, fruto do Espírito é domínio próprio. Na verdade, coroa. Então, eu preciso lutar
contra isso aqui. Eu falei o apelido do Jonathan aqui no podcast. Agora eu vou ter que contar a história dele. Não, peraí, vamos lá. Mas aí, eu não vou ler essa pergunta não, mano. Mas aí, olha só. Eu já cometi muitos erros por causa disso. Já entrei em alguns embates com o meu pai, teologicamente ou de ideias, que não tinha necessidade nenhuma. Hoje, ó, a Gavinha está estralando. Hoje, com 28 anos, eu penso o seguinte: eu posso ter as minhas convicções, desde que elas sejam bíblicas e está tudo bem. E o que é diferente, o que diverge, digamos assim, da opinião do meu pai, não importa tanto assim. Por quê? Porque o pastor Domingos tem tanta coisa para me ensinar a respeito de Bíblia, a respeito de fé, a respeito de como ser um bom pastor, a respeito de como ser um bom pai, que as coisas que eu penso diferente dele ficam muito pequenas. Entendeu? Então, assim, não importa se ele tem uma convicção diferente da minha. O que importa é que, com o meu pai, eu posso aprender a ser um pastor excelente. Eu posso aprender muito sobre a palavra de Deus. Eu posso aprender a cuidar das pessoas. Então, eu aprendi hoje, demorou, porque eu sou cabeça dura, mas eu aprendi hoje a suspender essas divergências para que a gente possa crescer junto, porque a gente tem muita coisa para construir junto aqui na igreja. Eu acho que não é divergência, mais uma vez. Eu acho que é pontos de vista diferentes. Pontos de vista. Por exemplo... Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu discipulei um pastor presbiteriano do Brasil, um grande pastor presbiteriano, não vou falar o nome dele aqui, desde 2012 até o ano passado. Certo. E ainda é grande amigo meu, e a gente conversa sempre, estamos juntos. E eu nunca perguntei para ele sobre o calvinismo. Ele nunca me perguntou sobre posições teológicas. Quando eu penso isso, é assim: eu posso caminhar com um presbiteriano que é calvinista, e às vezes tem até esse calvinista bem roxo mesmo, eu posso conviver com ele tranquilamente toda a minha vida, nunca vou perguntar sobre essas coisas, nunca vou entrar em embate teológico, nem escatológico, nem doutrinário com ele. Mas, pai, sabe uma coisa que é interessante? Agora, por isso que eu disse, começar a aprender a viver com quem pensa diferente. Para mim é fundamental. E aí nós vamos voltar para a primeira voltar à pergunta, mas só abrir um parênteses. Rapidão, essa parada que você falou de debater calvinismo e arminianismo, o pessoal, principalmente em ambiente... Eu não sou arminianismo, eu também não sou teologia bíblica. Eu também não sou arminiano, mas também não sou calvinista. Mas essa parada de debater calvinismo versus arminianismo, para mim, hoje, eu tenho uma ideia de que isso é coisa de novo na fé ou de crente imaturo. Porque mesmo que o cara seja velho e num ambiente teológico o cara fica debatendo isso, com todo respeito a você que faz isso, eu acho que você está perdendo seu tempo. Sabe por quê? Meninice espiritual. Totalmente. A gente faz parte de um grupo de pastores chamado Global Kingdom. Só tem gente fera. Gente que está produzindo o tempo todo. Pessoal que está produzindo conteúdo, que está abençoando gente, ganhando pessoas para Jesus. Igreja que estão arrebentando no Brasil. Os principais pastores do Brasil. Os principais pastores do Brasil, assim. E a gente tem o privilégio de fazer parte desse grupo. Sim. E lá os caras nunca levantaram essa bola. Tudo que é denominação que leva Deus a sério, que os pastores são pessoas boas, gente de caráter, está lá. E a gente nunca fica perguntando um pela placa do outro, o que faz, o que deixa de fazer. Nós não ficamos A gente tem muito mais coisa para fazer do que ficar debatendo isso. A gente tem que avançar no reino e deixar essas picuinhas para trás. Desculpa. Mas respondendo agora a segunda pergunta. Onde estão os que ressuscitaram? Não, eles estão na glória. Sim. O que aconteceu com eles? Aconteceu com eles. Bom, aí tem um pensamento diferente um pouco do que o Davi pensa. Eu, particularmente, penso que todos os patriarcas ressuscitaram naquele dia. Eu penso que eu tenho até alguma coisa muito bonita sobre isso. Eu penso que eles ressuscitaram e foram ressurretos. Eles já estão ressurretos com Jesus. Esse é o meu pensamento. Esse texto da ressurreição está em Mateus capítulo 26, Sim. Onde a Bíblia diz que de meio-dia às 3 da tarde houve trevas, às 3 horas houve um grande terremoto, as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos dos mortos ressuscitaram, né? Tem essa possibilidade que eles tenham ressuscitado apenas por uma ressurreição física e são duas posições e tenham voltado para as suas casas, para os seus familiares. Tem essa possibilidade. E essa é a minha posição. Esse é o pensamento do Davi e de algumas pessoas que eu respeito. Mas tem uma outra posição, que eles ressuscitaram e entraram na glória do céu com seus corpos já glorificados, Sim. já naquele dia. Essa é a minha posição. Eu gosto de pensar nisso porque
Abraão, para mim, está nesse grupo, Isaac está nesse grupo, Jacó está nesse grupo, José está nesse grupo, enfim, os 12 patriarcas, né, filhos de Jacó, e você vai ter aí uma série de outras pessoas, né, do Velho Testamento. O que me faz pensar nisso é que uma visão que Deus deu a José, ele está lá no Egito e ele está perto de morrer, ele chama os seus irmãos e fala: jura para mim que vocês não vão me sepultar aqui. José foi governador do Egito por 80 anos. Sim. Ele tinha dinheiro para mandar fazer uma pirâmide daquela, se ele quiser. Ele era milionário para a época, ou bilionário. E agora o que acontece? Ele diz: não me sepulte aqui, coloca meu corpo no caixão e leva lá para Israel, coloca lá próximo da onde foi sepultado os patriarcas principais, sim, Abraão, Isaac e Jacó. Porque não ia ter ressurreição no Egito. A ressurreição foi só lá em Israel, Jerusalém, arredores e alguns lugares ali. Então, a minha crença parte a partir daí. Para mim, José andava debaixo de uma revelação tremenda. Ele está enxergando lá na frente. O corpo de José ficou no Egito pelo menos 300 anos, mais 40 anos de êxodo, Moisés carregando aquele caixão. Sim. E, por fim, Josué entrou com aquele caixão na terra e sepultou lá em Siquém, na região que Jacó tinha comprado, né, dos filhos de Siquém. E ele é sepultado lá, me parece que é isso. E, para mim, essa galera toda, desculpa a expressão, mas essa galera toda, para mim, ressuscitou, recebeu o corpo glorificado, está na glória. Para mim é muito mais simples, na verdade, mas é algo que é interessante também. Como eu falei, a gente é de escolas, nós somos de escolas diferentes. Para mim, a ressurreição que aconteceu ali, aí você pode depois pegar material aí e ir atrás. Pega uma teologia sistemática, um comentário bíblico de Mateus. Mas, para mim, a ressurreição que aconteceu ali é a ressurreição como de Lázaro. Essas pessoas voltaram à vida e, como Lázaro, elas morreram de novo. E essa ressurreição e esses relatos, eles corroboram como testemunhas como testemunha histórica a respeito daquilo que aconteceu para a morte e ressurreição de Cristo, entendeu? Então, também é uma linha teológica. Sim. Mais simples. Essas pessoas voltaram à vida, elas se encontraram com seus familiares, e aí isso depois se tornou testemunha e prova da morte e da ressurreição do Cristo. Sim, sim. Vamos mais uma. São duas correntes teológicas e eu respeito profundamente. Vamos mais uma aqui. Vamos uma mais descontraída, uma mais relaxada? Manda ver. Qual é a maior travessura do Davi de quando criança? Essa é para você responder. A maior travessura do Davi quando criança? É. Rapaz, você não quer começar? Você mesmo lembrando aí. Rapaz, depois. Você quer uma mais terrorista ou você quer uma mais de boa? Tem umas boas. Você falou que é a maior, mas quando criança ele fez um bocado. Esse cara ele era superativo. Eu era agitado demais, cara. Então tem um bocado de coisa aí. Hoje eu fiquei bem mais calmo, mas bem mais calmo mesmo, agora, assim, mas eu era muito agitado. Agora, vai, traz uma aí à memória. Eu vou falar, eu quer que eu fale de uma? Vai. Eu vou falar da marca que você carrega aí na cabeça. Essa aqui, cara. Deixa eu ver, se eu virar minha cadeira, acho que dá pra mostrar. Ó, caiu o microfone aí. Dá pra mostrar aí, Joe? Ó, tá vendo essa marca que ele carrega aí? Ele pode... Aí tá bom, obrigado. Ele, um dia de Santa Convocação, acho que ele estava com uns 11, 12 anos. Santa Convocação é um culto que a gente faz que dura 12 horas. E eu estava na igreja, ele estava em casa e a mãe dele foi levar eles lá para comer alguma coisa lá na parte da tarde, já umas 2 horas da tarde, e eles começaram a brincar numa área lá. Tinha uma rede que meu pai havia dado, estava lá na área da casa, na garagem, e a minha filha balançava a rede, jogava lá em cima e ele pulava. E numa hora dessa ele errou. Eu errei a rede. Errou a rede. Cai de cabeça. Caiu e deu um traumatismo aí e teve que levar para o hospital e foi uma coisa bastante séria, uma correria aí. E foi muito preocupante, mas essa foi uma das coisas da travessura nesse sentido de que uma brincadeira virou um acidente, quase que um acidente grave. Eu vou contar uma mais relaxada. Isso é melhor. Vai. Porque tem várias, né? Uma vez eu e o Dodô e o Ramon, a gente ia pro retiro de carnaval da igreja. Depois eu vou contar uma relaxada, aí fica legal. Beleza. Na época, a gente tinha menos jovens, então a gente fazia retiro de carnaval. Hoje a gente não consegue mais fazer retiro porque um lugar não comporta o número de jovens que a gente tem. Graças a Deus por isso, graças a Deus por esse problema. Mas aí a gente estava indo pro retiro e aí eu comprei umas bombas pra gente levar pro retiro. Não podia soltar bomba, mas eu comprei mesmo assim. Eu, Dodô e Ramon, meus amigos de infância. E aí a gente foi ver se a bomba era forte mesmo o suficiente.
ou se a gente precisava comprar umas mais fortes. Só que eu comprei uma bomba e o cara da lojinha de fogos de artifício me vendeu uma bomba que chamava Faraônica. O negócio era um triângulo, assim, ó. E eu falei, meu, esse negócio aqui deve estourar a parede. Realmente era muito forte. E eu cheguei em casa e a gente tinha um quintal grande, assim. E eu falei, vamos soltar a bomba aqui pra gente testar. Aí o Dodô falou, não, mas seu pai vai ficar bravo. Eu falei, não, meu pai não vai falar nada não, tá de boa, meu pai é relaxado. E a gente soltou a bomba, só que eu acho que meu pai tava lendo ou preparando o sermão, alguma coisa assim, que normalmente é o que meu pai tá fazendo na maior parte do tempo. Cara, aquela bomba fez um barulho. E ela fez um eco naquele muro lá de casa, cara, num quadradão assim, cara. Ela fez um barulho. Meu pai veio marchando, eu achei que meu pai fosse me bater na frente de todo mundo. Por Deus que eu não apanhei naquele dia, cara. Mas foi engraçado, porque a bomba fez um barulho que nem a gente esperava que a bomba fosse fazer um barulho tão alto, cara. Você lembra disso? Lembro. Agora eu vou contar só uma. Quando ele era pequeno, como ele era muito arteiro, às vezes tinha que dar uma executada lá, uma disciplinada, né? E eu fazia uma coisa bem legal. Eu sentava com ele, eu explicava, agora você vai apanhar por causa disso, disso, disso. Dava toda uma aula lá. Falava, agora vai pegar o cipózinho lá, vai. E ele foi pegar o cipózinho. Quando ele voltou com 4 shorts e uma almofada ainda por baixo. É verdade. Ele botou 4 shorts, uma almofada. Eu falei, cara, aí não dá, né? Tem que tirar, né? Como é que vai? Ia sobrar o quê? Aí eu dei nas pernas mesmo, né? Porque não tinha botado 4 shorts e uma almofada. Eu não fiquei sem apanhar, não. Foi legal. Contei aí pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. A respeito disso, então, já. Alguém me perguntou aqui. Pontos em que devemos ter mais constância no ensinamento bíblico para os filhos. Veja bem, os filhos vêm na nossa vida como herança do Senhor, presente de Deus, dádiva de Deus. E a gente tem a missão de criá-los para a glória de Deus. A Bíblia diz lá em Salmo 127 que como flecha na mão do valente são os filhos da mocidade. Flecha, o guerreiro usava aquela aljava nas costas. Ele tinha, às vezes, 12 flechas lá, o mínimo de 12 que ele colocava. O mínimo Acho que era mais de 12, hein, cara? E às vezes mais, então ele ia tirando uma por uma e ia colocando no ar que ia tirando. Flecha na mão do valente significa que ela tem destino. As crianças devem ser criadas com um destino. Agora, pai que não disciplina filho, ele vai passar vergonha. É verdade. Mãe que não disciplina vai passar vergonha. Tem pai e mãe que não pode ir em casa de uma pessoa que tem alguns móveis caros, algumas coisas, que o menino vai quebrar tudo. Isso é uma vergonha. E criança tem que chegar e se adaptar na vida dos pais. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Salmos 22, verso 6. Então, desculpe, Provérbio 22, 6. Quase que eu dou endereço Quase errado. que deu escape. Quase que deu escape. Provérbio 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Agora, preste atenção nisso. É no caminho que ela deve andar, não é no caminho que a criança quer andar. Hoje está cheio de criança mal educada, grosseira com os pais, que faz birra porque não tem um tênis da hora, porque não tem o celular da hora, e aí a criança é que vai mandando. Os pais viram marionete na mão dos filhos, quando os filhos deviam ser criados com disciplina, com toda a educação, no temor do Senhor. Aliás, se você quer ser um líder na casa de Deus, uma das coisas é criar filhos em disciplina diante de Deus, e criar os filhos para ser cidadãos de bem, homens e mulheres que vão somar na sociedade. E isso passa pela educação. Uma sociedade nunca será melhor do que as pessoas que acompanham. A casa continua sendo o maior lugar para a formação de líderes. E aí, para o bem e para o mal. Se teu filho se tornar um presidiário, a culpa é sua. Se ele se tornar o presidente da República, a culpa também é sua. Entendeu o que eu estou tentando dizer? Eu disse culpa nessa segunda parte de brincadeira, mas... seu filho... porque as pessoas têm a liberdade de escolhas dela. A gente Sim. sabe que você está dando um exemplo assim, extravagante para a pessoa entender o que você está querendo dizer. Sim. Mas é porque, por exemplo, meu pai falou que ele me disciplinava quando eu era criança. Poucas vezes. Poucas vezes, né, pastor Domingos? Muito Mas não pouco. tem problema, porque eu nunca apanhei esse motivo. Mas a parada é a seguinte, meu pai não tá falando de espancamento, não. De gente, jeito pelo amor de nenhum. Deus. Isso aí é crime. Não é disso que meu pai tá falando. Mas eu não tenho trauma, não, velho. E eu não tô aqui pra ficar me vitimizando. Pelo contrário, isso foi bom porque isso me colocou na direção. Na verdade, meu pai usou o texto da flecha. Sim. E a direção, e até a flecha tem um destino.
uma direção correta. E hoje eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo. Primeiro, é óbvio, pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Mas segundo, porque o meu pai me projetou para fazer o que eu estou fazendo. Entendeu? Então... E aí, só interrompendo, para mim, o dia mais importante da minha vida foi um dia que, falando do lado bom agora, foi o dia que você trabalhava no banco e depois você saiu. Ele ficou, acho que, quase 4 anos no banco. Foi. E aí ele trabalhava no banco, ele era caixa do banco, e um dia ele chegou para mim, e tinha saído recentemente, e estava com a possibilidade de entrar num outro banco. E ele chegou para mim e disse, olha, eu não quero mais trabalhar em banco, né? Eu quero ser pastor. Então, isso, para mim, foi um dos mais importantes. Levei ele na escola com o maior prazer, escrevi uma carta que eu tenho até hoje, eu espero que ele tenha. Também tem. E, para mim, foi o maior prazer ver ele fazendo o que eu faço. É a maior alegria. Eu acho que, quando um pai inspira um filho, ele vai querer fazer o que o pai está fazendo. E agora eu já tenho um neto, que é o Lucas, vai fazer 10 meses agora, e está fazendo quase, né? E gordinho. Eu já quero que ele um dia faça o que a gente está fazendo, e assim os outros que virão também. É isso aí. Eu quero que eles deem continuidade à missão que o Senhor nos confiou. É isso aí. Deu para entender, né, gente? Mano, o Joe mandou aqui, ó. Agora, acabou de mandar aqui, ó. Fala da arte que você fez e nunca contou pro seu pai quando era criança. Eu não sei, mano. Eu acho que eu contei bastante coisa pro meu pai. Acho que ele acabou descobrindo as coisas que eu aprontei, cara. Eles contam. Eu contava, mano. Cara... É cada coisa. E às vezes ele apertava meus amigos, às vezes ele apertava o Dodô, Ramon, os meninos contavam quando eu não contava. Mas olha só, vamos uma mais teológica agora. Sim, de novo? Vamos lá, teológica. Quem são os nefilins? Quem são os nefilins? Né? De Gênesis capítulo 6. Tem um monte de teoria. Tem várias teorias, tem uma corrente teológica que acredita que são os filhos dos anjos caídos com as mulheres em pecado. Scofield pensou assim e muitos teólogos pensaram assim. Hoje acho que pouca gente pensa assim. Essa, mais uma vez, não é a minha linha teológica. Tem alguns youtubers que pensam assim também. Pai. Tem. Teólogo de YouTube aí. E a gente respeita, mas não é essa a corrente. Os outros vão pensar, e há uma corrente até respondendo isso, que, na verdade, esses nefilins eram os gigantes da época, os guerreiros, os valentes da antiguidade. Era isso que eu ia responder. Os valentes da antiguidade, os homens valentes da antiguidade. Isso é uma posição bem aceitável. Agora, só dando um gancho sobre isso, os anjos são assexuais, ou seja, eles não têm sexo. Jesus disse em Mateus capítulo 22, verso 27, 28, e até o 30, ele está falando... Alguém pergunta para Jesus, por causa da crença judaica, né, onde que se o marido morresse, não deixasse filho, o irmão daquele marido morto tinha que casar com a mulher e até ter um filho, colocar o nome do primeiro filho do irmão que havia morrido. Sim. Era chamada a lei do levirato. Aí eles falam como se fosse 7 irmãos, aí de quem ela seria... esposa na eternidade. Montaram uma historinha para dizer, Jesus, aí a mulher casou com 7 irmãos e agora nenhum teve filho. Depois da ressurreição, de quem ela vai ser esposa? Jesus diz, errais. Olha o que Jesus diz, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não se casa e nem são dados em casamento, mas serão como os santos anjos no céu. Jesus está deixando claro, anjo não tem sexo, né? São assexuais. Então, essa ideia de achar que os nefilins eram filhos dos anjos caídos com as mulheres é totalmente errado. Para mim, eu fico com essa ideia, os gigantes, os valentes, e eles foram resultado da miscigenação, da mistura da linhagem do filho de Adão, chamado Sete, que era uma linhagem santa a partir de Sete, com a linhagem de Caim, que a linhagem de Caim era considerada a linhagem maligna, pervertida, corrompida, perversa. E quando os descendentes de Caim começaram a se casar com os descendentes de Sete, a linhagem santa de Sete, se cruza com a linhagem de Caim, eles começam a se misturar, nascem esses gigantes, nascem esses homens valentes da antiguidade e entra a corrupção generalizada. É por isso que o da texto raça fala humana. Dos filhos de Deus e dos filhos dos homens. Para mim é o que faz mais sentido também. Porque quando você vai olhar a palavra de Deus, você vai ver que a revelação do Senhor ela é progressiva, tá ligado? Então, para mim, faz muito mais sentido
você pensar que os filhos de Deus eram o povo escolhido e aqueles que deveriam servir ao Senhor Deus, e eles se apaixonam, eles passam a amar as filhas dos homens, no sentido das filhas que não eram do povo escolhido. Porque quando você vai ler, por exemplo, Levítico, Deuteronômio, Êxodo, você vai ver o tempo todo Deus fazendo uma diferenciação entre o povo de Deus e o povo que não era de Deus. Nas leis, que a gente não segue mais essas leis cerimoniais, por exemplo, mas além dos apontamentos que elas tinham para Jesus, essas leis também eram para fazer com que o povo de Deus fosse diferente. Então, até questões higiênicas ali, para que diferenciasse o povo de Deus do povo que não serve a Deus, entendeu? Então, por isso que para mim ali no texto fala os filhos de Deus. E essa linhagem, a partir de Sete, chamada da linhagem dos filhos de Deus, eu chamo de linhagem santa, Noé foi dessa linhagem, Abraão foi dessa linhagem aí, e Davi dessa linhagem, os profetas todos dessa linhagem. E lá na frente, Jesus vai vir dessa linhagem de Sete. Se você estudar a genealogia de Jesus, você pode encontrar em Mateus 3, você vai de Jesus a Adão, e essa é a linhagem que vai até Sete filhos de Adão. E a linhagem de Caim é considerada a linhagem maligna. Enquanto Deus olha para a terra, hoje ele ainda vê as duas linhagens, né? Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Os filhos dos homens são aqueles que vivem do jeito dos homens no pecado. O trigo e o joio. O trigo e o joio, essas coisas todas. E isso vai continuar até o dia do juízo das nações. Lá no juízo das nações, os filhos de Deus vão estar à direita de Jesus e os filhos do mundo, dos homens à esquerda. Os que tiverem à esquerda vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É isso. Os da direita vão ouvir: vinde benditos do meu Pai, vocês possuem por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, até o dia do juízo das nações, nós vamos ter essas linhagens. É um assunto teológico sério, mas é bem importante. Não é fechado, mas faz muito mais sentido bíblico, porque eu só vou te explicar um negócio, pai. Essa pergunta... Deixa eu só concluir um ponto. Isso não é determinismo nem fatalismo. Qualquer pessoa que vem da outra linhagem pode se converter e se tornar membro da família de Deus. A conversão muda isso. O fato de você nascer numa linhagem ou outra não garante o céu. O que garante o céu é você entregar sua vida a Jesus, nascer de novo, ter seu nome escrito na vida e viver para a glória de Deus. É porque há pouco tempo atrás, pai, eu falei de Iago Martins, mas não é o Iago Martins agora, tá? É um outro cara que também é teólogo no Instagram, no YouTube e tal, e está ganhando bastante força ultimamente. Ele fez uma caixinha de perguntas e ele respondeu essa pergunta no Instagram dele. E quando ele respondeu essa pergunta no Instagram dele, ele acredita nessa parada. E, inclusive, ele fala que esses anjos caídos de Gênesis 6 são os demônios que estão aprisionados no livro de Judas. Eu não sei muito bem por que ele faz esse link. Não tem nexo. Mas ele faz, entendeu? Ele faz essa parada. E aí, essa pergunta foi mandada por uma ovelha aqui do Ministério Multi que viu esses stories. No dia, ele até me mandou a pergunta, eu conversei com ele, mas eu falei, olha, eu vou responder isso em vídeo, que eu acho que vai ser bem legal responder com o meu pai. Legal. Então tá aí a resposta pro meu brother que mandou essa pergunta aí. A próxima pergunta é a seguinte, pai. Alguém perguntou aqui se no céu a gente vai lembrar uns dos outros, ou se acontece tipo um reset na mente. Com toda certeza. Com toda certeza, no céu e no inferno também. Você tem que aprender uma coisa. Enquanto nós estamos aqui na Terra, o pecado emburreceu e embruteceu a raça humana. O homem, antes do pecado, era um homem que usava 100% das suas faculdades mentais. Ele se comunicava com Deus, falava com Deus face a face. Mas por causa do pecado, nós perdemos bastante disso. Tanto é que os gênios, os caras que inventam aí as melhores tecnologias, eles usam no máximo 10% a 12% das suas faculdades mentais. Mas na hora que você cruzar... Eu uso uns 18%. A hora que você cruzar a fronteira da morte e entrar ou para o céu ou para o inferno, você está com 100% das suas faculdades mentais. Vou te dar um exemplo. Estude aí a parábola do rico e Lázaro. Lucas 16, 19 a 31. O rico está no inferno, ele olha, ele reconhece quem? Lázaro, lá no seio de
de Abraão, na presença de Deus, e ele manda: pai, manda o Lázaro aqui, que ele molhe na água, aponta o seu dedo, me refresca a língua, estou atormentado nessa chama. E aí a resposta que vem do céu: não, isso é impossível, entre nós e vocês tem um grande abismo, ninguém pode passar, existe uma separação intransponível, nem de lá para cá, nem daqui para lá. Ele disse: então, por favor, manda Lázaro lá na terra, porque eu tenho 5 irmãos, para falar com eles, para que eles se arrependam, para que não venham para esse lugar de tormento onde eu estou. E é muito importante isso daí. Nós vamos reconhecer aquelas pessoas que nós já conhecemos, e nós vamos conhecer aqueles que nós não conhecemos, e vamos conhecer só de olhar. Exemplo, Mateus 17, quando Pedro viu Moisés e Elias que desceram, Deus os trouxe, não vieram sozinhos, ninguém veio sozinho, Deus os trouxe no Monte da Transfiguração. A hora que o Pedrão olhou, ele disse: olha Moisés, olha Elias. Ainda falou assim para Jesus: bom é a gente estar aqui, se quiser eu vou fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Ele não sabia o que falar e falou isso, mas eles vieram ali porque Deus veio ao encontro de Jesus, e onde Deus está é céu, e Deus trouxe 2 personagens. Então Pedro conheceu na hora o Moisés e o Elias. Moisés tinha vivido há 1.400 anos antes de Pedro, Elias tinha vivido há 800 anos antes de Pedro, Moisés morreu e Elias tinha sido arrebatado. Na hora que ele olhou, ele já viu que eram os 2. Então, inclusive, você vai conhecer todos que você não conhecia e vai reconhecer as pessoas que você conhecia. Inclusive, eu compartilho de uma linha teológica, e eu acredito que você também compartilha disso, que isso não é uma parábola, mas que isso é uma história que a gente estava contando. Por causa que nessa Você está se referindo a Lucas 16, 19, 31. Isso, quando do Rico e Lázaro. Do rico e do Lázaro. Não estou falando mais do evento da transfiguração. A transfiguração é claro que aconteceu, mas estou falando agora do rico e do Lázaro. Quando Jesus Cristo fala ali, ele cita o nome de Lázaro. Sim. E nas outras parábolas, Jesus nunca cita o nome de ninguém. Sim. E além do fato... Eu errei falar a parábola, a história do rico e Lázaro. Não, acho que você não falou, não. Mas além do fato, e se falou também, a gente sabe que é uma história, mas além do fato de que as implicações teológicas dessa história, elas são muito grandiosas para nós, elas têm muita coisa para nos ensinar a respeito da vida eterna. Por exemplo, no fato de quando a gente morre, não existe um purgatório. De quando a gente morre, a gente vai ou direto para o céu ou direto para o inferno. Exatamente. Então, por causa dessas implicações e por causa do fato de que Jesus ele cita o nome de um participante, e é claro que ele não iria citar o nome do rico, porque senão todo mundo ia saber quem é o cara e por que ele foi para o inferno. A família ia ficar em pânico. Então, Jesus Cristo conta só o nome do Lázaro. É algo que é bem respeitado na tradição da igreja. Isso que eu estou falando agora, tá? Mas... E Jesus queria mostrar o que acontece depois da morte, ou céu ou inferno. Não faria sentido, gente, até. Se a gente, meu pai dá explicação teológica, mas se você usar a lógica também, não faz sentido Deus nos levar para o céu para a gente não lembrar de nada. Entendeu? Porque daí... Você vai lembrar de tudo. A gente vai lembrar das coisas. O que a gente não vai... É porque o pessoal às vezes usa um texto do Velho Testamento que é a respeito da não lembrança das dores e do sofrimento. Porque... Não, pode falar, pai. Não, tem você. É porque assim, lá realmente não vai ter dor, não vai ter sofrimento, mas você vai saber... quem você vai saber quem são os seus amigos, você vai saber que você está lá porque um dia a graça de Deus te encontrou, entendeu? Então, lá no céu, a adoração também vai partir de gratidão, porque você vai estar no céu e na glória por causa do sacrifício de Jesus, e vai ser muito claro para todo mundo isso. A glória do céu é tão grande que não tem espaço para tristeza, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, exatamente para que essas coisas fiquem passadas, fiquem para trás. E você sabe que ir para o céu ou ir para o inferno é uma escolha. Se você continuar andando no pecado, você está escolhendo a eternidade de inferno. Não é Deus que vai te jogar lá, é você que vai com seus próprios pés. E ir para o céu é uma escolha. Deus coloca diante de nós o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. E ele diz: escolhe, Deuteronômio 30, 19. Você escolheu andar com Deus, você escolheu o céu. Você escolheu viver uma vida sem Deus, você está escolhendo a perdição. E aí, lá não tem mais saída, é tarde demais. Você é salvo agora ou nunca. É isso aí, nós vamos habitar para sempre na Nova Jerusalém, na cidade celestial. Se você quer saber um pouco mais sobre a visão escatológica do meu pai, isso chama escatologia, para quem não tem intimidade com esse tipo de assunto. Você pode entrar no YouTube e assistir a série de mensagens Apocalipse e o Tempo do Fim. Tem umas 16 mensagens, tem 20. Tem muito conteúdo, e lá você vai entender o que meu pai pensa a respeito de escatologia. Mas eu já quero deixar bem claro aqui que eu
como escatologia, não sou especialista, mas eu sou um amilenista. Eu não acredito no milênio literal, mas acredito que o milênio já começou. Eu acredito que você também é assim, né, pai? Eu sou um amilenista, eu sou uma mistura de amilenista com preterista parcial. Sim. Eu não acredito em milênio na Terra, não acredito em nada daquelas coisas. Jesus vai voltar e vai passar a régua. É isso aí, mano. A milenista, não é verdade? Uma hora a gente faz um só sobre isso. Só sobre escatologia. Porque o assunto é amplo. Eu ia dar uma provocada aqui na galera que não é milenista, mas eu vou deixar pra lá. Vamos lá? Vamos daqui. Bora. Então, beleza, pai. Mais uma aqui, saideira, pra gente caminhar pro final. Quando formos para o céu, vamos conseguir ver os nossos parentes ou filhos lá de cima? Por exemplo, lá do céu eu consigo observar a terra? Não. Absolutamente não. Só Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Onipotente significa que Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Onipresente, a presença de Deus enche o universo, enche os céus e a terra. Nós sabemos que tem 3 céus: céu atmosférico, céu planetário, onde estão todos os planetas, aí as estrelas, a lua, o sol e tudo, e os bilhões de estrelas, e esse é chamado de céu planetário. E nós temos o 3º céu, que é chamado céu de Deus, que é onde Paulo foi arrebatado até o paraíso. Esse 3º céu é chamado de paraíso ou 3º céu. Paraíso e 3º céu, a mesma coisa. Nenhum ser humano pode contemplar absolutamente nada aqui na Terra, nada. Só Deus contempla os céus e a terra. Então Deus é onipotente, onipresente, a presença dele enche o céu e a terra, e onisciente, conhece todas as coisas como eterno, presente. Nenhum ser humano pode olhar e ver o que está acontecendo aqui. Se isso acontecesse, eles iriam entristecer, eles iriam chorar. Aí sim, aí ia ser uma situação muito difícil. A onipotência, a onipresença, a onisciência e outros atributos são chamados na teologia de atributos incomunicáveis de Deus. Ou seja, só Deus tem esses atributos. Sim. E ele não repartiu com nenhum outro ser. Nenhum anjo, nem os anjos contemplam tudo que está acontecendo no céu e na terra. O anjo contempla aquele lugar onde ele é enviado. Mas porque eles não são onipotentes, onipresentes, oniscientes. Não são onipresentes. Eles são limitados. Sim. Eles agem mediante o poder que Deus lhe dá para aquela ação. E só contempla aquilo que Deus está mostrando naquela hora. Nem o diabo não tem esses atributos, nenhum demônio tem esses atributos. Só Deus, repito, onipotente, onipresente, onisciente. Só Deus contempla tudo que acontece no céu e na terra. Nenhum ser humano, nenhum anjo, nada disso. É isso aí. Não, eu penso assim também, ainda mais falando sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis, e também pensando a respeito disso, não faria muito sentido as pessoas no céu ficarem observando a terra e os acontecimentos da terra, sendo que no céu existe a glória de Deus, a plenitude da presença de Deus, comunhão 100% com Jesus, não existe pecado, não existe dor, e aí você vai querer ficar olhando para a terra, para o mundo caído, não faz muito sentido. E na verdade, esse tipo de visão é uma visão católica romana de quando as pessoas elas querem outros mediadores a Deus que não seja o Senhor Jesus. Então, elas pedem para algum familiar ou algum suposto santo, alguma coisa assim, né? Olhai por nós, rogai por nós. Mas o nosso mediador entre Deus e nós é o Senhor Jesus Cristo, na verdade. O nosso intercessor é o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, é isso que diz a palavra. Então, nesse sentido, a resposta é não, com certeza. Absolutamente não. Davi falou bem, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo salva, só Jesus. Então o Espírito Santo nos ajuda aqui na terra, intercedendo por nós, sim, como foi dito, com gemidos inexprimíveis, Romanos 8, 26. E Jesus é o nosso intercessor diante do Pai, nós somos sacerdotes. E aí talvez alguém vai justificar aquele diálogo que aconteceu entre Abraão e Lázaro, mas a questão é simples. Quem está no escuro vê com perfeição quem está na luz. Se você fizer o teste na sua casa, apague todas as luzes, você vai ver quem está no claro. Mas quem está no claro não vai te ver no escuro. Então, é assim, do inferno, o maior sofrimento do inferno é que das trevas exteriores do inferno, as pessoas conseguem enxergar os salvos na glória. E elas lembram da rejeição, o fato que elas rejeitaram o Senhor Deus. Né? E essa vai ser a maior dor do inferno, enxergar a glória do céu
os salvos na luz, mas os salvos não enxergam o inferno. Só os perdidos que estão na escuridão vão enxergar a glória do céu, e esse vai ser a maior dor, porque eles vão ver o quanto foi terrível para eles ter rejeitado Jesus. E glória a Deus que você que assiste e ouve esse podcast maravilhoso, você não é desses que rejeitou a presença e a glória de Deus e a graça de Deus sobre a sua vida, mas você é aquele que recebeu essa graça, você é trigo, você é filho de Deus, e eu tenho certeza absoluta que você foi muito abençoado com esse episódio. A gente está caminhando para o final. Se a gente for responder pergunta aqui, a gente faria um episódio de umas 4 horas, porque tem muito mais pergunta. Mas todo quadro a gente pode responder 1, 2 perguntas. Vou deixar aberto. Beleza, mandar. fechou. Faz o seguinte, então, é isso. Você pode, no comentário desse vídeo ou no meu inbox do Instagram, mandar a pergunta e a gente vai responder. Todo final de podcast, a gente vai responder umas 2 perguntas. 2 ou 3 e a gente responde com prazer. Eu sei que a gente mexeu aí com alguns e pode mandar a tua pergunta. O que tiver no nosso alcance, nós vamos responder. Tamo juntão. Obrigado, pai. Obrigado, te amo. obrigado, Deus te abençoe. amo, você que está assistindo aí, tamo junto. Se inscreva no canal, deixe seu like. Um abraço. Um abraço, valeu.